Ontem, ainda aqui no programa, nós dizíamos que o movimento sindical no Brasil, ele está totalmente ultrapassado e precisa, com certa urgência até, passar por renovação. Seus métodos são ultrapassados e alimentam um bando de gente encostada, sendo mantida com o dinheiro de quem realmente trabalha. E quando o sindicalista não tem interesse político, como o seu Paulinho da Força, tá certo? Todos eles acabam virando deputados, você percebe? Então usa a categoria para se eleger e supostamente representa essa categoria que a gente vê não evoluir nunca, né? Tá certo? Eles crescem sempre e a categoria está sempre comendo grama. Então a gente percebe aí que tem que mudar muita coisa. E agora começa a ser aprovada, viu? A radical mudança na CLT, ou seja, na consolidação das leis do trabalho. Porque se você quiser saber, são as mesmas ainda desde o tempo de Getúlio Vargas, é isso, Luiz? Exatamente, Madalena, em vigor desde 1943, por decreto de Getúlio Vargas, a consolidação das leis do trabalho, CLT, vem sendo alterada para adequar-se aos novos tempos. No ano passado, a presidente transformou em lei a relação conhecida como teletrabalho, na qual o empregado exerce a tarefa fora da sede da empresa. O governo também vem fazendo uma experiência piloto para desonerar a folha de pagamento de setores industriais, numa tentativa de tornar os funcionários mais baratos para as empresas. O mercado agiu mais depressa e criou situações novas, como os terceirizados, cuja lei guarda ou aguarda a aprovação do Congresso, e os chamados PJ, os profissionais liberais contratados como empresas prestadoras de serviço. Ao formalizar trabalhos eventuais e por hora, o governo acrescenta novidades à CLT, mas não moderniza a legislação como um todo. Tá aí, portanto. Então, eu acho que essa parceria, viu, entre empresa e funcionário, quer dizer, na verdade, entre empresa e profissional. Porque hoje, de repente, se você pega e registra um funcionário com um salário aí de 3, 4, 5 mil reais por mês, então o que vem descontado em folha de pagamento é nada mais nada menos do que 8%, me parece, né? É do total que você vai recolher previdência social e, na verdade, não vai ser beneficiado com nada mais do que isso, porque você pode simplesmente depois compensar. Se você pagar 10 anos, tá certo, o seu salário completo, então você tem direito a receber aquilo que você, o máximo, né, oferecido pela Previdência. Então, é tudo uma questão realmente que custa muito caro para a empresa e, na verdade, você teria condições de pagar muito mais para o funcionário se houvessem descontos ou se não houvessem tantas taxas embutidas num funcionário. Um funcionário que você paga 3 mil por mês, na verdade, ele custa para a empresa 6. É o dobro, é o dobro. Então era preferível você pegar 5 mil reais e dar para o funcionário do que ficar recolhendo 100% em cima daquilo que o funcionário recebe. Que infelizmente nem todo mundo pensa assim, né? Quando a gente se fala hoje no país de terceirização do trabalho, na verdade ele vem sempre, né, atrelado a uma ideia de precarização do trabalho, e há vários estudos já apontando nesse sentido, que a terceirização, na verdade, ela prejudica o elo mais fraco, né? A base da pirâmide não é exatamente o inverso, como a gente coloca altos executivos, por exemplo, hoje que trabalham na condição de chamados PJ, né? Enfim, há toda essa questão. Agora, é evidente que o mercado busca respostas mais rápidas que a legislação. A legislação ficou datada, tá lá, não foi alterada, não foi modernizada como deveria, é mais lenta a mudança e o mercado, evidentemente, dá resposta muito mais rápida. Tem razão, tô dizendo. Eu acho que a terceirização individual é vantagem. Tá certo? Agora, a terceirização coletiva é uma grande porcaria, porque o patrão do terceirizado continua ganhando muito e o terceirizado exatamente, aí o próprio trabalhador perde a relação no ambiente de trabalho, ele não faz parte daquilo, ele está ali prestando serviço como, né, como uma máquina, está aqui hoje, amanhã você pode não estar aqui, enfim, não cria mais essa relação, é a precarização do trabalho. Tá certo, porque... E muitas empresas utilizam essa técnica do PJ em alguns cargos para não criar o vínculo, não é para o funcionário se beneficiar, né, ter um salário maior, ter descontos menores, é na verdade para você não ter o vínculo trabalhista, o funcionário não terá direito a férias, a 13º, por isso se fala da precarização do trabalho. Porque nos jornais de São Paulo, por exemplo, jornais, dos grandes jornais, né? Muitos jornalistas não estão mais sendo funcionário da empresa. Ele terceiriza o trabalho dele, tá certo? Então, mas ele é um terceirizado individual. Então o sujeito faz, por exemplo, um acordo com a Folha de São Paulo, como o Clóvis Rossi, por exemplo. Então, olha, eu tenho uma empresa, Clóvis Rossi limitada, produção e tal. Então, eu trabalho para você 5 horas e você me paga tanto, tá certo?
nas outras 5 horas a minha empresa vai prestar um serviço para outra empresa. Da liberdade do funcionário não ficar preso. Claro, exatamente. Mas agora, quando isso é um acordo entre as duas partes, tudo bem. Agora, quando é uma imposição da empresa, eu vou te contratar, mas você vai ter que ter uma empresa para você prestar serviço. Mas na verdade, fugir do vínculo. Na verdade, viu, Luiz, isso acaba sendo vantagem para o profissional. Tá certo? Desde o momento que você não tem exclusividade de trabalhar só para aquela empresa. Você entende, não? Então, hoje, por exemplo, você como contratado aqui da emissora, você não pode trabalhar, por exemplo, numa outra televisão. Então, que você tem um compromisso real. Agora, se você tem uma empresa e você presta serviço aqui, depois eu vou, a partir do momento que eu cumprir o meu horário aí, eu já estou livre para poder fazer o que eu quiser, então a sua empresa realmente, ela passa a ser vantagem. Então, e nesse caso não pode nem falar em horário, né? Tem que falar em produção. À medida que você cumprir com o trabalho que você se propôs, você está livre para trabalhar mais onde você quiser, né? Tá aí, portanto. Então, me parece que são evoluções, viu? Necessárias, porque o mundo, ele não é estático, né? Não é parado. O mundo, realmente, ele está em constante movimento. E é isso que nós temos que realmente rever. Porque, por exemplo, como eu disse ontem, não dá para você entender que um sindicato, como por exemplo o Sismar, que é eleito por 400 pessoas, tá certo ou não? Fique lá, não sei quantas pessoas tem no Sismar, mas eu vou até fazer um levantamento. Quantos funcionários tem ali para gerenciar os interesses, supostos interesses de 5 mil funcionários, e não tenha vamos dizer, esse potencial todo para que um sindicalista, um presidente, ele fica sem trabalhar, tá certo? Não é uma coisa assim impressionante, sem trabalhar no local original dele, né? Tá certo? Então ele está sendo pago com dinheiro público, tá certo? Para fazer o quê? Para ficar ali numa situação que realmente coloca-se em dúvida a necessidade de ter aí sindicatos funcionando como funcionam hoje. Então tudo isso tem que ser levantado de uma forma muito eficaz. Os sindicatos sofrem também com o problema da letargia das leis, né? Não se modernizou o modelo. É evidente que também os sindicatos sofrem com a questão, né, da falta de participação da categoria, como os partidos sofrem com a falta de adesão de pessoas da sociedade, né? Os partidos é um caso bastante semelhante aos sindicatos, né? Algumas lideranças se destacam e acabam se perpetuando. O que poderia se criar são mecanismos para dar mais dinamismo a essas instituições. Eu sou sócio de sindicato jornalista, sindicato radialista, e nos momentos que eu precisei realmente de um apoio, o pessoal nunca podia. Eles só podem receber o dinheiro que eu pago. Tá certo? Então, mas tem, por exemplo, algumas vantagens, né? Vamos nos até o caso do Sindicato dos Radialistas. Eles encaminham toda a negociação. Não precisa, por exemplo, que os funcionários façam a negociação salarial direto com o dono da empresa, porque você gera um desgaste maior. Isso fica aí do patronal com o sindicato da categoria. Agora, se você acha que o sindicato não lhe representa como deveria, você tem que se mobilizar também, participar mais ativamente, enfim, apoiar outra chapa, esse tipo de situação. Tá certo, mas eu nunca precisei de sindicato e sempre fiz bons negócios, quer dizer, com o patrão, tá certo? Se eu ficasse atrelado ao sindicato, eu estaria simplesmente roubado.